convidado do Ideias da Aldeia de hoje diz que prefere acender lamparina do que amaldiçoar a escuridão. É um amante da literatura, um apaixonado por filosofia e é um artista no trato das palavras. Ele é professor, jornalista e ex-deputado federal. Eu vou conversar hoje no Ideias da Aldeia com Marcos Afonso. Olá, Marcos. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer, tudo bem. Marcos Afonso Pontes de Souza é um acriano que acredita nas rebeldias, nas artes, na subversividade e no destemor criativo como novas formas de iluminar o conhecimento. Professor de filosofia e jornalista, Marcos também se dedica à política. Foi vereador e posteriormente deputado federal, onde se tornou membro da Frente Parlamentar Ambientalista para o Desenvolvimento Sustentável e vice-presidente da Comissão da Amazônia. Em 2003, foi nomeado representante diplomático do Brasil na OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Hoje, Marcos Afonso é assessor especial do governo do estado do Acre e colaborador da Biblioteca da Floresta Marina Silva, onde coordena a ação estratégica para uma metodologia de diálogo entre os saberes tradicional e moderno. Marcos, duas referências de profissão, de trabalho na sua vida, professor e jornalista. O que você prefere? Professor. Professor? Professor, eu tenho certeza que eu vim para esse planeta, nasci para ser professor e nunca pensei em ser professor. Ah, é? Fui professor por um acaso. Eu tinha acabado de concluir o curso de agropecuária no SESEM antigo e aí a prefeitura chamou o melhor aluno. Hoje, Colégio Barão do Rio Branco, né? E o Valdir Gavião era o melhor aluno, foi chamado, mas ele não quis. E eu era o segundo, então fui chamado e fui dar aula no Luiz Carneiro Dantas, isso em 1978, no segundo distrito, e aí me apaixonei em dar aula. Né? Então hoje, a aula para mim é substância da minha vida. Eu posso estar com o maior problema do mundo, posso estar triste, posso estar o que for, quando eu entro numa sala de aula eu me transformo. Como se uma energia fizesse parte. Né? E é onde eu fico autêntico, onde eu sou realmente eu. Eu acho que cada pessoa tem uma identidade, está aqui para encontrar a sua identidade. Eu encontrei a minha. Sou professor em todos os momentos da vida, né? Não só na sala de aula, mas no trabalho, na política. E, às vezes eu acho que eu tenho um tom professoral demais. Né? As pessoas acham até que eu sou padre, às vezes sou padre. Mas é o estilo. Mas é mesmo, você carrega essa ideia de ensinar, essa marca de professor para várias situações da tua vida? Na política, por exemplo? Sim, porque às vezes, por exemplo, até a Patrícia me coloca, está falando muito em tom professoral, né? Acho que é a vontade de sempre querer somar com as outras pessoas as ideias. Né? Não gosto da palavra de dividir. As pessoas falam, é importante dividir os sonhos. Eu prefiro somar os sonhos. Né? Então, como eu sou uma pessoa que gosta de somar aquilo que eu li, eu vi, eu senti com os outros, então às vezes uma conversa se torna professoral. Né? E também eu falo muito com o que eu sinto que eu falo. Né? Então às vezes quando eu acredito numa coisa eu falo ela com toda a intensidade. E aí eu tenho às vezes que justificar para a pessoa, olha, não se assusta muito porque quando eu falar muito decisivamente é porque eu acredito no que eu estou falando. Né? Então isso é bom por quê? Porque ser professor entra no meu estilo também, na minha personalidade, né? Na minha forma de externar as ideias. Né? Então, claro que eu sou jornalista também, sou fundador do Sindicato de Jornalistas, atualmente sou presidente da Comissão de Ética do Sindicato e estou voltando a escrever agora, depois de um longo período, mas a sala de aula, e a sala de aula é a vida, né? É o meu grande prazer. Eu já te conheço há algum tempo, e ainda mais jovem, você apostava sempre no novo. Você, nessa relação com sala de aula que você está agora fazendo essa defesa bonita, né? Você ainda aposta nesse novo? Você ainda acredita nessa juventude? Você falou que eu prefiro acender lamparinas do que amaldiçoar a escuridão, né? Eu fiquei achando engraçado porque para alguns desafios eu ainda estou, e muitos de nós, tateando em busca do fósforo. Né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a luta pelo novo continua e as respostas também. Né? Nós estamos vendo uma crise epistemológica, uma crise ética, uma crise moral, uma crise dos sonhos. As pessoas estão com certo medo de sonhar. Eu sou um sonhador.
E isso é o maior orgulho que eu tenho, né? Sou sonhador porque sou um sonhador honesto comigo mesmo. E eu estou agora desenvolvendo uma palestra que eu estou dando em todos os setores da sociedade, sobre o nosso tempo e nosso espaço. Eu penso que a essência da crise que estamos vendo hoje é porque nós não estamos sabendo onde estamos, nem como estamos. O onde estamos é o espaço, e o como estamos é o tempo. Então, na medida que você conhece o seu tempo, você conhece o seu espaço, você pode melhorar, mudar, lutar por um espaço e um tempo melhores, né? Então, eu continuo sendo perseverante, acredito na juventude, acredito no novo, embora me preocupe muito, eu vejo a juventude hoje com outros valores, até porque, por exemplo, a velocidade hoje é muito intensa. Sim. Né? A juventude da sua época, por exemplo, né? Era uma juventude que ela lia muitos livros, hoje é uma juventude que lê muito internet, né? E é uma velocidade muito grande. Né? Então, eu estou adequando as minhas aulas, as minhas palestras, essencialmente, a esse novo momento. E continuo sendo sonhador porque, enquanto, sempre digo, no meu escritório, na minha casa, eu tenho uma fotografia do Sebastião Salgado, que é a fotografia de uma criança sem terra, uma garota sem terra, de 11 anos. E o Sebastião Salgado clicou no momento que a casa dela havia acabado de ser incendiada pela polícia militar. Então ela tem aquele olhar profundamente triste. Essa fotografia eu botei no meu escritório para que eu me lembre, para que eu não perca a capacidade de indignação. Capacidade de indignação é uma coisa, ter raiva do mundo é outra, né? Então eu sempre digo que enquanto houver uma criança nesse país que ainda fique sem entender o que está acontecendo no seu tempo e no seu espaço, vale a pena lutar e lutar pelo novo. Eu compreendo que hoje os desafios que são apresentados por esse mundo globalitário, eu estou usando essa expressão agora, nós estamos num mundo não globalizado, mas num mundo globalitário, porque essa globalização ela é excludente, essa globalização ela tem uma direção, e essa direção é de diminuir as singularidades, de ampliar as injustiças e as desigualdades entre os países e os povos. Então, enquanto houver injustiça, enquanto houver fome, enquanto houver miséria, enquanto houver a velha política, sabe, sendo paradigma para essa geração e para as futuras, nós temos que acreditar no novo. Então, como eu estava falando, muitos dos desafios que hoje são apresentados, nós não temos ainda capacidade de resposta para eles, mas para muitos sim. Nesses que nós temos capacidade de resposta, eu estou trabalhando nesse sentido. Então, onde eu puder levar uma mensagem de esperança, sabe? Porque não é eu poder levar uma mensagem de esperança, mas quando uma pessoa, um jovem, um professor, um estudante, observa alguém dando uma palestra que está falando com sinceridade, pelo menos, ele já tem um parâmetro, né? E eu só falo aquilo que eu acredito nas minhas palestras. Estou dando palestra há 29 anos, né? E as minhas palestras mudaram muito ao longo desses 29 anos, porque muitas coisas que eu não acreditava, mas eu deixei de dizer nas minhas palestras, porque a pessoa percebe quando você está falando a verdade, está falando sinceramente. Claro que eu tenho meus erros, meus equívocos, muitas ideias que continuo defendendo, para alguns são ideias anacrônicas, para outros são ideias que persistem, e para alguns são ideias novas. Eu prefiro então hoje destinar minhas palestras mais para a juventude, que muitos dos jovens não sabem o que foi o impeachment. Muitos jovens não entendem a estrutura jurídico-política do Estado. Muitos dos jovens que estão se tornando cidadãos plenos, no sentido jurídico da questão, eles não compreendem o seu papel como cidadão, né? Não só os seus direitos, mas também os seus deveres. Claro. Né? Então, eu estou confiante, eu sou um otimista, né? Embora para algumas questões eu acho que não há muito mais solução, mas eu continuo sendo otimista. Eu tenho uma frase que só 2 pessoas conhecem, que é Deus e o mundo, né? Eu digo aos meus amigos que a esperança é o sonho do homem acordado. E eu lhe confesso que todos os dias eu lembro dessa frase. Porque a esperança tem que estar acordada. A esperança tem que estar acordada na minha geração. Claro. Eu acho que a minha geração é uma geração vitoriosa nesse sistema ocidental brasileiro. A nossa geração é a geração que está mudando a história do Acre. Eu sou desse projeto, tenho orgulho de estar ao lado desses homens e mulheres que estão mudando o nosso Estado e o nosso país. Mas a nossa geração precisa
ressuscitar, trazer de volta as rebeldias, os sonhos, sabe? Nós precisamos sempre... Qual o caminho para isso, Marco? Porque você faz parte realmente dessa geração, uma geração que assim, se formou aqui no Acre, nas lutas sociais, na defesa dos valores da floresta, né? E militou em vários movimentos, na cidade, no campo, né? Muita gente caminhou com Chico Mendes e tal, e hoje está no poder. E você fala, a gente precisa ter essa rebeldia. Qual o caminho para isso? Primeiro, não ter medo do experimentalismo teórico, sabe? As pessoas parecem que estão com medo de criar coisas novas, entende? As pessoas estão um pouco se acomodando nas estruturas. E isso é muito perigoso. Outra questão, assim, que não é que me irrita, mas é uma questão que me deixa ainda perplexo, é de ver muitas pessoas no projeto, no próprio governo, dizer assim: olha, eu não sou político, eu sou técnico. Ora, uma pessoa que diz isso está assumindo uma posição política, e outra, o técnico, ele está a serviço de uma política. A nossa política hoje, o governador Binho, que é uma sequência do Jorge Viana, né, é de inclusão social. Inclusão social, para mim, não é apenas você melhorar a estrutura física de um Estado, mas essencialmente você trabalhar um sentimento, entendeu? Eu acho que, por exemplo, a conceituação de florestania, né, ela é uma conceituação que está sendo produzida, né, é uma conceituação que está sendo dimensionada. Né? As pessoas no Acre, eu observo, estão se sentindo seguras. Até conversei com o Binho um dia desse sobre isso. Olha, Binho, as pessoas estão sentindo segurança no governo. Isso é importante. Mas eu acho que as pessoas não podem só ter segurança, elas têm que se sentirem donas do seu processo histórico, donas do seu tempo e do espaço. Percebeu como o tempo e o espaço sempre estão presentes. Então eu entendo que nós temos uma grande responsabilidade. Né? Eu repito sempre nas minhas palestras uma frase do Neil Postman, que é um estudioso da história da infância, que partiu em 2006, professor da Universidade de Jornalismo de Nova York, que ele começa o seu livro O Desaparecimento da Infância com essa frase: as crianças são mensagens vivas que mandamos para um tempo que não veremos. As crianças são mensagens vivas que mandamos para um tempo que não veremos. A pergunta é: que mensagens a nossa geração está mandando hoje pelas crianças? Eu sempre digo nas nossas reuniões e nas nossas palestras: se os nossos netos tiverem orgulho da nossa geração, nós fizemos a nossa parte. Agora, se os nossos netos tiverem receio de falar da nossa geração, é porque deixamos de fazer muitas coisas. Então, se nós pensarmos isso, governo, a nossa geração, partidos políticos progressistas, as pessoas que não têm partido, mas que são sonhadoras, as pessoas que querem sempre ter o novo dentro de si, se as pessoas refletirem um pouco sobre essa frase, então nós vamos sempre usar o novo, nós vamos sempre apostar nas novas coisas. Que mensagens mandamos para as crianças hoje? Porque nós não estaremos lá quando elas estiverem dirigindo esse Estado e esse país. Né? Então, eu continuo sendo otimista, continuo sendo perseverante. Algumas pessoas dizem assim: o Marcos Afonso é um sonhador. Não sabe o que é o maior elogio que pode me dar. Né? Porque não somos pedras. É como o caso do Lula falava, né? Eu não sou pedra. Né? Então, eu penso que esse é o desafio e creio que a nossa geração está respondendo para muitas coisas, entende? Mas nós precisamos ousar mais, sair mais, como um bom jornalista faz. Um bom jornalista, ele pega um ônibus para fazer uma matéria sobre o atraso no ônibus. O bom jornalista, ele vai para o mercado e ele vai comprar os produtos para fazer uma matéria sobre a cesta básica. O que nós não podemos ficar é no conforto do interior, no conforto do escritório. Né? A nossa geração, ela nasceu subindo e descendo a Avenida Getúlio Vargas, nas greves e nas passeatas. A nossa geração não pode perder esse contato. Nós estamos passando uma segurança, uma prática ética muito diferente do que era a antiética no Acre. Eu sempre dizia que o Acre antigamente era dominado pela narcopolítica, e onde o judiciário tinha problemas para ser efetivado. A Assembleia Legislativa no Acre, por exemplo, era semi-clandestina. Hoje não, hoje nós temos um Estado recuperado. Eu sempre digo que o Jorge Viana, ele foi assim, um grande engenheiro do Acre, e o Binho está sendo um arquiteto.
mas um arquiteto que diz que todos nós temos essa responsabilidade. Né? Então, eu não tenho receio de dizer que sou desse governo, que sou desse projeto, porque eu tenho orgulho dessa geração. E exatamente por ter orgulho dessa geração é que eu cobro de nós mesmos essa necessidade de sempre fazermos o novo, buscarmos o novo, de aprendermos cada vez mais. Né? Um bom professor, ele estuda todo dia. Sem dúvida. Isso é uma coisa que se diz em tudo que é universidade, mas nem todos fazem isso. Não pode perder essa referência. Marcos, nós vamos fazer um breve intervalo, mas vamos continuar nosso papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o professor e jornalista Marcos Afonso, programa que está sendo gravado aqui na Biblioteca Marina Silva, conhecida como Biblioteca da Floresta, Marcos. Marcos, você no primeiro bloco falou como que a profissão de professor te abraçou, né? Como é que você virou professor? E o jornalista? Como é que o jornalismo, você passou por vários jornais do Acre, nos anos 70, nos anos 80, fez parte do famoso Repiquete, que é uma referência ainda para a imprensa do Acre. Como é que o jornalismo chegou em você? Muito engraçado. A minha primeira atividade profissional de jornalismo é engraçada. Em 78, eu descobri que tinha o Varadouro, né? O jornal Varadouro, que o Elcio Martins e o Silvio Martinello fundaram. Referência histórica do jornalismo do Brasil. Né? O Brasil, é verdade. E aí eu achei muito interessante o Varadouro, né? Mas esse jornal aqui tem coragem, jornal corajoso. Quero ajudar esse jornal, né? Quero ajudar de alguma forma. Aí era um dia de manhã, umas 10 horas da manhã, um sol quente louco, subo ali a ladeira da maternidade, entro na ruazinha do Varadouro e chego lá, tem um homem assim sentado na mesa, né? Lendo um jornal. E eu cheguei e disse, olha, eu vim aqui, eu gosto desse jornal, quero ajudar esse jornal, né? E aí essa pessoa olhou assim para mim meio desconfiado, que era ditadura militar. Claro. Podia ser um provocador, né? Aí essa pessoa me olhou assim, aí tinha um monte de jornal assim no canto, né? Uma pilha de jornal. Aí, se tu quer ajudar mesmo? Eu disse, claro, eu quero ajudar, eu gosto de jornal, um jornal corajoso e tudo isso. Então começa a entregar aquela pilha de jornal. Quem era, amigo? Era o Elcio Martins. Era o Elcio Martins, né? Eu me emociono quando eu conto isso, né? Me emociono porque o Elcio Martins, para mim, é a maior referência que tem no jornalismo acriano, né? Eu sempre digo que o Elson, ele é a pena mais sensível do Acre, né? Assim como o Toninho, para mim, é o maior pensador no Acre, o Elson é a pena mais sensível. O Silvio é o melhor texto técnico, né? E, de repente, eu fui entregar o jornal Douro, né? Depois fiz uma charge para o jornal. Ah, é? Uma charge... como chargista, quer dizer, entregador, depois... Entregador, depois chargista. A filha a neta do Getúlio Vargas veio aqui, no Acre, e eu fiz uma charge dela, chupando picolé de cupuaçu, né? Saiu. Bom, aí depois eu fui trabalhar na Folha do Acre com o Suede, o Arquilau, né? É um jornal que não era a Folha do Acre do Mário Maia, mas foi antes. E depois eu fui para a assessoria de comunicação do governo do estado e trabalhei por muitos anos na assessoria. E agora estou voltando novamente para o mundo internetico, né? O jornal Página 20 me convidou para escrever um blog semanal, não existe blog semanal, né? Mas eu inventei essa história. Então, que é o Varal de Ideias. Então, todo domingo eu escrevo no jornal e ao mesmo tempo sai na internet. E essa é uma experiência que está assim me entusiasmando muito, porque o mundo internetico ele é muito veloz, muito interativo, né? As pessoas fazem muito... Agora, em cima dessa velocidade, Marcos, tem uma história interessante, porque, eu acho que nós estamos perdendo as boas histórias, né? O jornalismo está perdendo as boas histórias. A redação esfriou muito.
Agora o cidadão ali na redação pega um telefone, liga atrás das aspas ali, ele já está com o texto pronto, bota... Aquele repórter que você inclusive tocou ali no primeiro bloco, de sair no ônibus, de pegar, de ir atrás, está em extinção, né? São os dinossauros aí. Em nome dessa velocidade, né, tudo vira assim, marco para os pontos de audiência, né? Enfim, o sensacionalismo, a busca pela velocidade e tal. Você acha que o jornalismo vive uma crise? Sim, uma crise profundamente ética. Né? Por exemplo, no Brasil, o jornalismo político brasileiro se tornou um partido político. Uhum. Né? Por exemplo, na minha casa a revista Veja não entra. Uhum. A revista Veja, na minha opinião, prostituiu-se. Uma revista que perdeu. A revista Veja hoje ela é usada nas faculdades de jornalismo como o antijornalismo, como exemplo. Né? É porque nós estamos vivendo um país que é uma nova situação. A imprensa sempre servia aos interesses dessa elite decadente que dirigiu o Brasil por 300 anos. Essa elite sempre esteve a serviço dos seus interesses, na medida que há um governo diferenciado no Brasil, que é o Lula e o governo da Frente Brasil Popular. Essa elite, ela se manifesta, ela tenta formar opinião, né? Mas ela não consegue ter uma hegemonia na sociedade, porque se ela tivesse, o Lula não teria ganho o segundo turno, o seu segundo mandato, porque nunca ninguém foi tão bombardeado pela mídia. Agora, uma coisa é a mídia, outra coisa é o jornalismo. O jornalismo também está em crise, porque os valores hoje são os valores muito de mercado. Eu não sou contra que o jornalismo exista com o mercado. O jornalismo precisa do mercado. O que não pode ter é o jornalismo para o mercado. Olha, as matérias de fundo, as grandes matérias, as matérias que são analíticas, as matérias que são bem assim trabalhadas, elas sempre terão leitores. Né? Hoje, por exemplo, nos jornais e nas revistas, são muito tópicos pequenos, leads, colunas, colunista escrevendo para colunista, o colunista respondendo outro colunista. Então, eu acho que há uma falta de identidade do jornalismo produzido hoje no Brasil com a própria realidade brasileira. E a sociedade brasileira percebe isso. Ela sabe quando há uma tendência numa notícia. Ela sabe, por exemplo, quando alguns arautos da ética e da moralidade hoje foram exatamente o que ontem pisotearam a ética e a moralidade. A sociedade brasileira está evoluindo na sua compreensão política, né? E o jornalismo é um ato essencialmente político. Mesmo que você vai escrever uma matéria, por exemplo, sobre a identidade dos índios Kaxinawá, você está fazendo uma política de identidade cultural de um determinado povo e a relação desse povo com o Estado que está gerenciando uma região, no caso do Acre. Então, penso que nós temos bons jornalistas no Brasil. Acho que, para mim, hoje, nós temos boas revistas. A revista Carta Capital, por exemplo, para mim, é a revista do jornalista inteligente, né? Nós temos uma revista mais à esquerda, mais radical, mas é uma boa revista, que é a Caros Amigos, né? Nós temos algumas outras revistas que estão saindo especializadas, como é o caso de filosofia, Para Ler e Pensar, outras na área de história, embora sejam rasas do ponto de vista histórico, mas são informações importantes. E afora os drops de sempre, como Super Interessante, que eu acho que é uma revista que é importante para a juventude, porque ela traz aqui e acolá, ela traz alguma notícia que te leva a uma profundidade maior, né? E nós aqui na biblioteca temos essa preocupação, né, de poder fazer com que as pessoas tenham mais conteúdo do que essas informações atomizadas da mídia hoje, né? Aliás, essa ideia da biblioteca é uma ideia ótima, mas eu queria, antes de tocar nesse assunto, que é uma questão que eu queria abordar também, o teu trabalho aqui, que é um ambiente muito bacana, muito legal. Mas assim, a modernidade está aí e a gente não pode deixar de considerar. Você falou de um blog que você tem, que é o Varal de Ideias, né? Como é que esses novos instrumentos podem contribuir agora na formação de um novo jornalismo? Internet, blog, essas... Eu penso que nós temos que fazer um diálogo entre a tradição e a modernidade, né? É claro que um jornalista não pode deixar de usar o Google, claro, né, de usar a internet, que é um instrumento maravilhoso. Mas a internet é um iceberg. Ela tem a sua ponta saudável e tem o grande tamanho de lixo, né? O bom jornalista não pode de forma nenhuma deixar esses instrumentos, né? A máquina. Hoje um jornalista fotográfico ele tem um recurso infinito, né?
Agora, ele também precisa ter a tradição de ir nas fontes, né? De ouvir uma pessoa, de entrevistar uma pessoa olhando nos olhos dela, captar o sentimento. Isso Elson Martins sabe fazer como ninguém no Acre, né? Eu sempre cito ele porque é um paradigma para mim. Claro. Né? Acho até que as escolas, as universidades devem chamá-lo para as palestras, sabe? Porque uma coisa é você fazer, como você disse agora mesmo, uma matéria por celular, né? Fazendo o Gillette Press, como nós chamávamos antigamente, que agora é fazer com um monte de copião, né, das pesquisas na internet. Outra coisa é ir lá, ouvir, sentir. Né? Por exemplo, eu fui convidado agora por um site de esporte para escrever uma crônica sobre futebol. Eu digo, mas eu nunca fiz sobre futebol, e até perguntei quem é que estava escrevendo nela. Aí eles disseram, o Rodrigo lá, do Jornal Página 20, disseram, não, quem escreve é o Dandão. Eu digo, pelo amor de Deus, né? Não me bota do lado do Dandão. O Dandão é um monstro da crônica no Acre, né? Uma pessoa que tenho mais profunda admiração. Quem é que sou eu para escrever sobre futebol na frente do Dandão? Mas eles fizeram o desafio. Então, eu vou fazer essa crônica, mas como que eu vou fazer? Eu vou assistir o futebol na Arena da Floresta. Eu tenho que assistir o futebol, né? Tenho que ver a torcida, como ela se comporta, os jogadores, sentir o clima, a tensão. Eu acho que isso é o tradicional, que tem que se manter. Então, penso que não só no jornalismo, mas em todas as áreas profissionais, na política, na cultura, né, na ética, nós temos sempre que fazer esse diálogo da tradição com a modernidade. Porque a modernidade sem a tradição, ela fica sem direção, entendeu? Fica no consumismo exagerado, no materialismo vulgar, ela fica numa medição ética completamente distorcida. E a tradição não, a tradição ela também não podemos ficar só na tradição, né? Aí seria um saudosismo inconsequente, né? Mas a tradição é a raiz, né? A modernidade é a fotossíntese que está acontecendo, mas a árvore é uma só, né? Então, se nós pudermos respeitar a raiz e respeitar o processo altamente sofisticado da fotossíntese, então nós estaremos fazendo um bom trabalho, seja no jornalismo, seja numa sala de aula, seja na televisão, em qualquer lugar. Marcos, eu queria falar um pouquinho desse projeto aqui da Biblioteca da Floresta, que você está profundamente envolvido. Como é que funciona esse trabalho aqui? É uma biblioteca que vai além das fronteiras de receber o estudante, né? Faz um trabalho de protagonizar ações, que é muito bacana. Como é que está esse trabalho aqui? Bom, primeiro, existe uma equipe maravilhosa, né? Uma equipe maravilhosa, né? O Edgar de Deus é o coordenador da biblioteca, nós temos excelentes técnicos, o Antônio Alves também faz parte da equipe, a Sueli, o Elson Martins. E, então, isso é importante, saber quem está junto, né? Porque há uma sinergia também, você precisa ter uma identidade com essas pessoas, são sonhadores também, são pessoas que conseguem ver no século XXI, né? Outra coisa é que essa biblioteca não existe em lugar nenhum no Brasil. É a única no Brasil. É um projeto único. É a única. Por quê? Porque é exatamente uma biblioteca que busca o diálogo entre a tradição e a modernidade. Nós não podemos esquecer, né, os últimos 100 anos, porque senão não projetaremos os próximos 200, né, ou os próximos 100 anos, como o Toninho falou uma vez numa palestra. Então, essa é a responsabilidade que nós temos. Eu estou extremamente entusiasmado com a Biblioteca da Floresta. O meu trabalho aqui é um trabalho de colaboração. Eu estou editando o site e agora vou editar o blog da biblioteca, né, onde todo mundo que vai ter uma interatividade muito grande com a biblioteca, vamos divulgar ciência, gastronomia, inclusive, que está sendo um assunto novo que vamos trabalhar. A Patrícia até que vai cuidar dessa área. E ciência, antropologia, cultura, sociedades, tudo isso nós vamos estabelecer uma metodologia para o diálogo entre a tradição e a modernidade. Eu estou responsável por essa matriz estratégica na biblioteca e para mim isso é muito bom porque é novo, né? Pouquíssimas experiências no Brasil estão acontecendo nesse sentido, de promover, não é uma disputa dialética entre tradição e modernidade, mas uma disputa dialógica entre a tradição e a modernidade, onde elas não se anulem, mas onde elas possam se completar no que for possível. E naquilo que não for possível completar, que haja o respeito à diferença. Sem dúvida. Né?
Então essa biblioteca ela é extremamente contemporânea. Essa é uma biblioteca do século XXI, mas que respeita a ancestralidade, que respeita as raízes e as nossas origens. Porque as pessoas sempre pensam assim, as cidades dentro da floresta amazônica, por exemplo, não, é o contrário. A floresta amazônica é que permite abraçar as cidades. Nós somos abraçados por floresta. E quem é que está nessa floresta? Uma tradição, uma cultura, né? Povos extraordinários, que nós temos hoje uma soma resultante de tudo isso. Né? É tanto que nós acabamos de fundar aqui na Biblioteca da Floresta a Sociedade de Filosofia, que qualquer pessoa, independente de partido político, religião, qualquer pessoa pode participar dessa Sociedade de Filosofia. Jovem de 14 a 70 anos. Sabe qual vai ser a primeira atividade? E essa é uma atividade da biblioteca. A primeira atividade externa da Sociedade de Filosofia, sabe qual vai ser? Nós vamos passar um final de semana no Seringal Cachoeira, dentro da floresta. Que interessante. Porque é o nosso espaço e é o nosso tempo. E faz, de qualquer forma, um projeto desse a defesa da sustentabilidade, né? Sim. Eu queria, para fechar o nosso papo, te perguntar o seguinte. Bom, esse é o nosso lugar, é a nossa referência no mundo. Para você, hoje, com tudo que o Acre vem passando, vem mudando, né, vem afirmando com esses valores de florestania, qual é o nosso papel no planeta, Marcos? Eu concordo com Anthony Giddens, que é um sociólogo importante inglês, que ele diz o seguinte: a única forma de você sobreviver nesse mundo globalitário é você defender a sua singularidade. Entendeu? E nós aqui no Acre, nós temos uma singularidade. Nós temos uma história vibrante e densa. Nós estamos numa região de maior diversidade biológica do planeta Terra. Nós temos um projeto que está sendo feito, inovador. Nós temos que nos orgulhar disso. Nossa autoestima está aumentando. Nós temos que fazer com que os nossos filhos possam ser mais capazes do que nós estamos sendo. Que eles possam potencializar os nossos acertos e que eles possam compreender os nossos erros. Então, eu penso que defender essa singularidade tão amazônica, tão acreana, entendeu? Não significa uma posição xenófoba, uma posição isolacionista, nada disso. Mas essa cultura, esse sentimento acreano, esse sentimento florestânico, sabe? E essa foi a grande contribuição que o Toninho já deu. O Toninho, acho que ele chegou aqui para fazer isso, conceber essa concepção. Essa florestania, ela tem que ser sentida pelo povo do Acre, pelo povo da Amazônia, né? Mas sentida na sua plenitude, não apenas uma nomenclatura, não apenas um discurso, não apenas um elemento cosmético de uma fala, mas ela tem que estar na fibra, estar no coração, estar nos olhos das crianças, dos homens e das mulheres. Se a nossa geração conseguir fazer com que cada um tenha a florestania dentro de si, aí nós fizemos a nossa parte. E aí estaremos respondendo à globalização. Nós não somos contra a globalização, né? Mas nós queremos manter a nossa identidade, porque a globalização também tem aspectos importantes que são positivos. Os povos hoje estão entrelaçando muito mais, a cultura hoje é uma coisa muito mais conhecida. Mas a singularidade cultural, para mim, é o que é de mais importante. Você pode ter uma excelente escola, você pode formar grandes estudantes, mas sem cultura, ele não vai ter direção. E a direção é a opção correta, é um sentido ético. A sustentabilidade, ela é política, cultural, social, econômica e ambiental. Ela é uma mão, mas se ela é fechada, dá a ética. E a sustentabilidade ética é que nós temos a responsabilidade de divulgar, de ampliar, para que todos possam sentir o seu compromisso ético. Acho que essa é a nossa tarefa. Marcos, obrigado pela participação aqui no programa. Obrigado. Fica o convite para voltar mais vezes. Maior prazer. Obrigado mesmo. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você que nos acompanhou até agora, obrigado e até a próxima.
Artistas plásticos peruanos ministrando oficinas e expondo quadros justamente aqui na Galeria Juvenal Antunes. Então, tem históricos de intercâmbios em anos passados. Agora vamos contigo. Como é teu nome? Ari. Ari, fala pra gente, o que você está achando desse processo eleitoral agora com voto paritário? O que você espera da candidata? Bom, a gente como aluno de enfermagem, né, concordo plenamente com a minha colega, né, de que a gente está esperando o melhor, né, da nossa candidata e que ela, se ela chegar à vitória, né, possa mudar realmente a faculdade. Com o voto paritário, eu acho que também ficou o método certo, né, a gente estar executando aí a nossa eleição, né, porque não é justo, né, o pessoal ter mais direito do que a gente ou ter validade maior. Só isso. Okay. Deixa eu pegar o nome de vocês completo. Bem, meu nome é Kleber Borges, jornalista. Eu gostaria de saber do reitor, que está deixando o cargo nesse momento, qual razão que ele não implantou a discussão, sequer trouxe para a universidade a discussão sobre a cota para negros na universidade e para índios, principalmente, que é o que interessa mais aqui para a nossa região. Mas quero deixar claro também que a universidade avançou na gestão dele, já que foi implantada finalmente a paridade, que é o que prevalece na maioria das universidades brasileiras.